verdade está perdendo espaço no debate político? Porque basta ligar a televisão para verificar inúmeros fatos objetivos, portanto reais, da vida, do nosso dia a dia, que estão sendo completamente desprezados por noções artificiais de pós-verdade. E nós vivemos um mundo nessa liquidez de individualismo, desestruturação de estabilidades, de pós-verdade, de encarnação de conceituações abstratas. O que é isso? Eles dão um nome técnico chique, chama hipostase. Parece nome de filha, né? Hipostase, minha filha, sai da chuva, você vai adoecer. Hipostase é o seguinte, é quando você pega um conceito e, portanto, uma abstração, e dá a esse conceito, a essa abstração, pele, músculo, carne, osso, sangue. Você encarna uma abstração. Quer ver? Recentemente estão encarnando uma abstração, que é a governabilidade. Governabilidade. Que é isto, afinal? Olha lá, gente, olha lá. Lá em cima, naquela. Vocês estão vendo aquela governabilidade? E teve gente que olhou ainda. É brincadeira. Não é para olhar, entendeu? Mas essa é a ideia. Da carne, sangue e osso a conceito que é abstrato, que é teórico, que ninguém toca, inacessível à experiência sensorial, aos nossos olhos, ao nosso olfato, ao nosso paladar, ao nosso toque do tato. E a gente tem a impressão que a gente anda de mão dadinha, como dizem em Goiás, de mão dadinha, com a governabilidade, com o Estado. Alguém já viu o Estado andando ou pegando metrô? O Estado existe quando um servidor do Banco Central atua fiscalizando. Isso é real. Não, mas o Estado precisa diminuir. É como se fosse possível pegar o Estado, pessoa, fazer uma lipoaspiração para ele encurtar, percebe? E isso passa ao largo da nossa percepção intelectual. Isso é tão grave, porque isso gera o fim da autonomia do pensar e, portanto, uma categoria analítica tão cara à sociologia que se chama alienação. Alienação vem de alien, o outro, o alienígena. Alien, o oitavo passageiro, lembra do filme? Era um bicho medonho que entrou numa nave e comeu todo mundo. A alienação permite que bichos medonhos sejam criados. Só que eles não comem a nossa carne. Eles comem a nossa liberdade de pensar, a nossa capacidade crítica. E se eu não tenho liberdade de pensar, se eu não tenho liberdade de críticas, se eu não tenho visão de mundo, do que me circunda, como é que eu vou fazer negociação coletiva? Vou negociar o quê, com quem, como, quando, onde? E ainda dizem que filosofia não presta para nada, que filosofia é aquilo com o qual, sem o qual, tudo permanece tal e qual. Em Goiás a gente diz que filosofia serve pelo menos para a gente não ser nem boi no pasto, nem pedra no campo. Para não ter espírito de manada. Mas os tempos modernos são de espírito de manada. E o contraditório da minha fala é eu estar falando isso no Brasil, que é um país de modernidade tardia. Nós sequer somos modernos. E dizem que nós vivemos na pós-modernidade. Que país é esse? É o país da liquidez, porque o mundo é líquido. E nós estamos inseridos no mundo. Da perda de estabilidades, pós-verdade. E há uma coisa muito cruel, que é a financeirização do capital. O status do capital hoje é a sua financeirização. E isso impôs uma rotina na visão política que é o do estado de exceção permanente. Ah, não, vamos reduzir o Estado, tá? Tem que cuidar do orçamento, vamos cortar aqui, corta acolá, vamos fazer uma reengenharia. Aliás, eu me arrepio quando eu escuto essa expressão, reengenharia.
eu já sei que boa coisa não vai redundar. A financeirização do capital conduz a um estado de exceção permanente, diretor das decisões políticas. E aí a gente não tem mais uma constituição dirigente. Uma constituição dirigente é aquela que fixa pautas compromissórias, programáticas, voltadas para o social. A gente tem uma espécie de constituição dirigente invertida. O subsistema constituição financeiro, o subsistema constituição econômico, que eram meios para dar concretude à constituição social, eles passam a ser fim. E nós não nos apercebemos disso. Isso conduz a um espírito de mercadorização do mundo. Tudo é mercadoria. Isso implica uma comoditização de valores. E é preciso perguntar com Sandel, o que o dinheiro não compra? Compra quase tudo. Compra o direito, por $500 mil, de você matar um rinoceronte albino. Isso é real que eu estou falando para vocês. Sandel lista no seu livro O que o dinheiro não compra, que, aliás, é um livro recomendável a todos nós, que existem as formas mais variadas possíveis de comoditização de valores. Nós precisamos ficar atento a isso. O Brasil não pode passar incólume, de forma diferenciada ou indiferente ao que acontece no mundo. E eu disse a todos vocês que, lamentavelmente, a modernidade sequer chegou a esse país. O estado do bem-estar social, welfare state, né? Nós nem chegamos no estado de bem-estar social e já querem reduzir um estado que sequer foi criado, vocacionado para o bem-estar social. Nós temos resquícios do patrimonialismo. Nós temos resquício do nepotismo. O nepotismo só começou a efetivamente ser enfrentado no Brasil a partir de 2008. E começou primeiro numa invasão de competência legislativa do Poder Legislativo Federal que não legislava, através de resolução do CNJ. Uma demonstração clara, aliás, mais uma demonstração de judicialização da política. Os tempos também são de politização do jurídico e de judicialização da política. Aquelas fronteiras de Montesquieu, da separação dos poderes, não existe de forma definida mais. A gente não sabe mais o que é legislativo, o que é executivo, o que é judiciário. No judiciário há uma espécie de gilmardização, né? No judiciário. Mas os gilmares são muitos. Muitas vezes o legislativo lava as mãos, porque é conveniente que o judiciário decida, para ele não ficar impopular. Muitas vezes ele quer fazer um enfrentamento, mas aí não tem mais, porque o judiciário já sentiu o gostinho do poder. Poder é um bicho danado. Um bicho danado. Ele não permite vácuo. Abriu espaço, ele vai ser titularizado. Das várias formas possíveis e imagináveis. Quem lê Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, vai perceber o estrago que ainda se faz nessa nação, do patrimonialismo, do nepotismo, do aparelhamento ideológico partidário, da não implementação da burocracia no sentido de Max Weber. Nós nunca tivemos a burocracia idealizada por Max Weber e já querem criticar como se ela já existisse, estivesse em decadência e precisasse ser rasgada. Eles criaram uma hipostase. Eles pegaram um conceito abstrato de burocracia no sentido negativo, confundindo com a noção de tecnocracismo, que tem muito mais a ver com o aparelhamento ideológico partidário do Estado, coloca no mesmo saco, vende como sendo o mal do país. E aí o servidor do Acre é o culpado pelos males do país. E aí é o Rio de Janeiro que é culpado pelos males do país. Aí é o Rio Grande do Sul que é culpado. Aí é Minas Gerais que é culpado, é Goiás, é São Paulo. E aí nós temos aqui no Brasil a não burocracia, não implementada nos termos de eficácia e eficiência, idealizada por Max Weber. Nós temos aqui a Emenda Constitucional 95, que simplesmente deu um golpe fatal na estrutura do Estado brasileiro. Essa Emenda Constitucional 95 é uma emenda leviana, que congela gastos públicos por 20 anos, não considera sequer o crescimento vegetativo da população, negando por antecipação prestação de serviços educacionais, de saúde, de mobilidade e de segurança pública, atrela a variação de inflação, não cria uma série de mecanismos curadores da condução das decisões do gasto público,
Nós temos uma PEC 287, tramitando, querendo rasgar a Previdência Social no país. Nós temos a flexibilização da estabilidade em discussão no Senado Federal, daqui a pouco virá para a Câmara dos Deputados. Nós temos possibilidades de terceirizações no setor público e daqui a pouco, não estranhem, quarteirizações. Não estranhem, daqui a pouco nós teremos inteligência artificial no serviço público. Preparemo-nos. Em pouquíssimo tempo, os efeitos tecnológicos serão tão intensos no serviço público e nós precisamos estar tão preparados, porque senão nós seremos dragados por esse sistema irreversível de avanço tecnológico. E é interessante que nós temos uma apatia dos servidores públicos, uma apatia dos trabalhadores, uma apatia da sociedade em geral. Que país é esse? Por quem clamam as ruas, se é que elas clamam por alguma coisa? Onde estão as ruas mineiras? Faço essa provocação pelo ilustre mineiro que chegou nesse momento, nosso colega do Fisco. Há uma apatia. Como pode tanto desgoverno diante de não sei quantos milhões de eleitores? Ontem eu me reunia com os colegas do Ministério Público da União, com todas as suas lideranças nacionais, e me perguntaram especificamente como mexer com essa apatia. E eu disse assim, olha, teve um escritor que aos 19 anos escreveu um livro que se chama Discurso da Servidão Voluntária, Etienne de la Boétie. E ele fazia essa pergunta, como que milhares de pessoas se submetem a um governante? Como? Através de servidão voluntária. Por muito tempo, colocaram em carne, osso, sangue, pele, músculos, nervos, alguns conceitos abstratos do tipo estabilidade, aposentadoria integral, com paridade, fazendo crer ou criar um imaginário coletivo em todos nós servidores públicos de que nós fôssemos diferentes. No começo de fundação da Pública, houve uma defesa de que nós deveríamos chamar a Pública de Pública, Central dos Trabalhadores Públicos. Trabalhador não. Jamais. Nós somos servidores públicos. Servidor público. O que é isso, afinal? Mais um conceito que nos empurraram goela abaixo, nos acomodando em gaiolas de ouro. A gaiola incomoda, nos convoca a arrebentar para sair. Mas a gente olha e diz, mas é de ouro. E aí, com o tempo, começaram a tirar as partes dessa gaiola de ouro. Olha aí as emendas da Previdência. O que falta para nos retirar mais? Nossos postos de trabalho? Aí nós vamos reagir quando não tivermos mais nossas funções públicas. Aí nós vamos ter noção que nós somos trabalhadores. Me lembro muito da alegoria de Hegel, o senhor e o escravo. O senhor, numa relação de mando, de dominação, o escravo. É uma historinha interessante, né? Há uma luta de tribos, uma tribo vence e tinha que tomar decisão. A gente mata os inimigos derrotados ou a gente escraviza? A gente escraviza. E o escravo, a gente reage ou a gente aceita para não morrer? É mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, né? Aí o escravo aceita. Ele presta um reconhecimento ao senhor para sobreviver. E o senhor, com o tempo, começa a falar assim, grande coisa, eu sou reconhecido por um escravo. E o escravo começa a se relacionar com a sociedade, começa a criar cultura através do mundo do trabalho. E o senhor começa a perceber que ele depende 100% do escravo. E se cria uma dialética, um confronto. Alguém aqui está do lado do senhor ou do escravo? Onde estamos? É preciso que a gente defina isso. E pare com essas coisas do século XVIII de achar que nós não somos trabalhadores. Ainda é aquela noção de que trabalho é castigo, né? E ganhará o seu sustento com o suor do seu rosto. Não respeitou o paraíso, vai trabalhar, vagabundo. Como se fosse algo negativo, quando ele é dignificante, quando ele dá concretude à noção de dignidade da pessoa humana. Me lembro muito de um desses resgates em Minas Gerais, num desabamento, onde havia um pedreiro soterrado, e quando acharam ele, tem uma vida aqui, mentira, eu sou pedreiro. Ele não disse o nome dele. Não era o nome dele que o dignificava, era porque ele era pedreiro, ele tinha um trabalho.
Embora ele não soubesse, ele gritava o seguinte: eu tenho dignidade, eu fundo o mundo da cultura, eu produzo, eu ando nas ruas. Nós, infelizmente, servidores públicos, abraçamos servidões voluntárias, criamos nossas cavernas platônicas, onde habitamos como filósofos reis. Dizemos com orgulho: eu não gosto de política. Eu sou servidor público, eu sou um burocrata, eu sou um técnico. Quem não gosta de política, livro 7 da República, Platão, é governado por quem gosta. Simples assim. Cristalino como as águas das nascentes. Mas o óbvio só é óbvio quando a gente diz que ele é óbvio. Enquanto ele não é óbvio, ele está escondido em algum canto, em alguma ideia, em alguma palavra, em alguma semântica, em algum significado estabelecido, sabe-se lá por quem, sabe-se lá quando. Mas ainda assim, a sociedade confia na burocracia, quer ela seja plena ou não no sentido weberiano. A sociedade tem orgulho da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A sociedade tem orgulho do Ministério Público. A sociedade tem orgulho dos bombeiros. A sociedade tem um certo respeito ainda pelo judiciário. O que a sociedade pensa dos sindicatos? Depois desse silêncio eloquente, né, João? A resposta aparece que está... Já estou sendo monitorado pelo tempo. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. É o tempo, é a sociedade do tempo. Mas o tempo, até para ele ser tempo, de tempo ele precisa, senão nem tempo ele consegue ser. Mas o tempo urge que eu respeite esse número 5. Não poderia ter uma simbologia maior do que eu quero lhes dizer, do que eu ser interrompido porque o Senhor Tempo quer que eu pare. Ele não quer mais me dar tempo. Ele que é o tempo. Quem sou eu que tempo não sou? Me submeto ao tempo que é. E aí, vamos falar do tema em 5 minutos. Sindicatos, o que é isso afinal? A origem grega, interessante, a gente mapeia o gen. A gente descobre várias coisas com a engenharia genética e a gente está perdendo a origem das palavras. Sindicato vem de sundikos, do grego, que é uma espécie de advogado. Advogado é o que defende, não é o que acusa. Embora tenha sindicato que acusa, né? Uma espécie de dupla personalidade, sei lá. Agora, interessante é o seguinte, que existem pesquisas sociológicas recentes em várias universidades, mundo afora, inclusive aqui no Brasil. A Universidade de Brasília desenvolve uma pesquisa intensa na sociedade das relações, na sociologia do trabalho, que os trabalhadores acreditam no potencial da ação sindical. Agora, esses mesmos trabalhadores que acreditam no potencial da ação sindical, não acreditam nas instituições sindicais em si. O que eles querem dizer? Sindicato é importante, mas isso que está aí não está certo. Peleguismo não está certo. Imortalizações nos mandatos não está certo. Opacidade nas contas sindicais, isso não está certo. Vender sindicato para partido não está certo. Viver com o pires na mão, correndo atrás de medida provisória que coloque outra contribuição no falecido imposto sindical e frustre a segunda greve nacional, isso não está certo. Portanto, vocês não esperem da pública uma espécie de força sindicalização da pública. Uma espécie de ujetização, entendeu? Porque a pública é maior que nós que a integramos. Ela é uma proposta de novo modelo. Daqui a pouco esse que vos fala não ocupará mais essa tribuna. Outros virão. E é bom que seja assim. Nós precisamos sensibilizar a geração X, Y, Z. Levanta a mão aqui quem tem de 25 anos abaixo, por favor. Não é de tempo de serviço público, não, pô. É tempo de idade. Não tem nenhum. Não tem nenhum. Eu nem precisava fazer esse teste. Mas às vezes a empiria, o contato com o real é muito importante. Jovem, 25 anos, geração XYZ, olha para esse movimento sindical, faz assim. Esse mesmo povo de sempre, com as mesmas práticas de sempre, com o mesmo jeitão, com o mesmo sorriso,
com os mesmos jargões, companheiro e fulano, beltrano, ciclano. Não, tipo assim, chegou, entendeu? Tipo assim, a gente tem que falar com eles tipo assim também. O tempo é de inteligência artificial. Num clique, velocidade instantânea, informação instantânea. E a gente com discurso do século XVII, XVIII. Então a perspectiva de futuro, com relação aos sindicatos, é uma perspectiva de pessimismo. Nós temos de lutar contra isso. Antes, o trabalho informal implicava marginalidade. Hoje, você tem uma construção teórica de validação da informalidade no trabalho. Muitos sindicatos venderam teletrabalho como uma grande vitória. Eu alertava, né? Olha, cuidado, daqui a pouco vão perceber que a sua presença não é tão importante assim. Antes, os sindicatos barganhavam aumentos de salários. Hoje eles estão com a seguinte pauta: olha, vamos aceitar isso, senão a gente perde o nosso emprego. Esse é o contexto, é um contexto de crise. Crise quer dizer agudamento, aprofundamento. Lá vem o tempo. Aprofundamento, crise. Agora, do caos é da mitologia grega, né? É a desordem, né? A perturbação da harmonia divina diretora dos destinos humanos, né? Mas o caos também ele gera oportunidades, que é a criação de novos espaços de luta. Porque Estado gigante, médio, pequeno, ínfimo, ausência de Estado, isso é irrelevante no sentido de que sempre haverá serviço público. Aliás, é uma discussão que tem que ser feita. Redução de Estado. O que significa? A sociedade não está prestando atenção nisso. O Estado é uma invenção moderna. Ao invés de o mais forte tomar conta de todo mundo, através da força física, do MUC, nós criamos essa coisa chamada o Leviatã, que é o Estado, né? Tira as nossas liberdades, mas diz assim, não, eu te garanto algumas coisas. Isso é o Estado. O Chico Buarque é mais inteligente, é poético, né? Ele diz que todo governo deveria ter um ministério do vai dar merda. Esse é o direito, esse é o Estado, né? Quando o presidente fosse fazer alguma coisa, o ministro titulado vai dar merda falava assim, epa, vai dar merda. Esse é o Estado. Esse é o direito. O direito nada mais é do que isso. Aquela voz que fala, cuidado, vai dar merda. Então, que Estado é esse? Quando eu tenho um Estado grande, significa que o Estado, perante a sociedade, se comprometeu a oferecer muitos serviços públicos, a garantir muitos direitos, e para isso ele tem que ter muitos servidores públicos. Quando eu quero reduzir ao mínimo o Estado, significa que o Estado diz para a sociedade, olha, eu garantia isso de direitos, eu vou garantir só isso. Como eu vou garantir só isso, eu vou pegar a quantidade de servidor público e fazer isso aqui também. É isso que a sociedade quer? Vamos fazer um debate franco. Mas vamos fazer um debate franco, meio-dia, iluminado pelo sol, das condições de igualdade de fazer esse debate. Os sindicatos têm de fazer isso. No último dado apresentado pelo IBGE, que apresentou o ICS de 2017, um índice de confiança social nas instituições, nas 25 posições, os sindicatos estão em 24º. Não fiquem desesperados, nós ganhamos do Congresso. Nós estamos bem na fita. Nós estamos mandando bem. Nós ganhamos do Congresso Nacional. Saída para a crise. Esse é o sindicato do século XXI, que nós vamos aprofundar durante o dia hoje e amanhã. Larga utilização das mídias sociais, concentração de todos os nossos investimentos dos sindicatos em comunicação e ocupação dos espaços legislativos. 2018 está aí. Nós precisamos ter um programa político. A pública não está vinculada a partido, mas na pública existem representações dos 35 partidos. Eu não vi o Diário Oficial hoje, pode ser que sejam 36 já. Tá? Nós precisamos ocupar espaço. A análise da OEA diz que esse Congresso brasileiro é o mais conservador, o mais retrógrado, o mais patronal dos últimos 100 anos. Se nós não fizermos alguma coisa, eles vão continuar. A reforma política que aprovaram é para que haja grandes mudanças em 2018 para ficar igual. Agora, as pessoas só votam no que é ofertado para elas votarem. Então a estrutura que aprovaram com o fundo partidário, que vai ser a principal fonte de custeio das eleições, vai dar espaço para os que já são
parlamentares, e os que quiserem correr por fora terão que buscar um desses 35 partidos, e tem um painel amanhã só sobre isso, que é importante que todos prestem atenção. E países como a Alemanha, Reino Unido, Áustria, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia já têm participação nos parlamentos há muito tempo, e nós precisamos seguir essa linha. O que eu quero dizer? Primeiro, que eu não sou candidato a nada, eu nunca fui filiado a nenhum partido, eu não estou filiado e eu não me filiarei jamais. Pessoal meu, portanto eu estou credenciado para falar o que eu estou falando, porque eu não falo em causa própria. Mas nós precisamos ter uma bancada de servidores públicos comprometidos com políticas de Estado, sob pena de entrarem em nossa casa, arrombando a porta da frente, tirando nossos empregos, terceirizando, quarteirizando, fazendo escambau de asa. E isso nós não permitiremos. Obrigado.